Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha aqui através da televisão. Também através das redes sociais, do Facebook. E, mais ainda, agradeço a você que me acompanha através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Álvaro Luiz Gradim. O Dr. Álvaro Luiz Gradim é meu colega advogado, como eu disse, com vasta experiência na área do direito agrário. Inclusive, desta área, ele é mestre em direito. Ele também é especialista na área do direito do agronegócio e foi coautor do projeto de lei do atual Código Florestal. A nossa pauta de hoje, impactos das novas leis, medidas e regulamentos na cadeia produtiva brasileira. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Álvaro, meu colega advogado, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no programa, doutor. Eu que agradeço, doutor Marco Antônio. Obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer é nosso, doutor. Então, um assunto extremamente palpitante, né? A área que o senhor atua aí, uma área realmente interessantíssima, doutor. Se existe aí um setor que vários anos vem cumprindo e muito além da cota, né, doutor? Nós podemos assim dizer, é o setor da produção agrícola. É verdade. Mesmo nesses anos de crise que nós passamos, foi o único setor que conseguiu crescer de alguma forma, né? Tendo em vista diversos fatores aí, como clima, investimento em tecnologia, e conseguiu gerar empregos, renda, divisas para o país, né? Certo, é isso mesmo, é um segmento que orgulha muitos brasileiros, né, doutor? É a nossa vocação primeira, praticamente. Sempre, né? É isso mesmo. Agora, doutor, nós recebemos aí ultimamente, né, muitas opiniões com relação à reforma trabalhista, que de uma certa forma também impacta lá no campo, né, no setor empregatício. O campo emprega muita gente também, né? Na sua opinião, o senhor acha que nesse setor ela pelo menos aí está sendo bem vista, doutor? Sim, a reforma trabalhista veio em boa hora. Ela veio corrigir certas distorções na relação trabalhista entre trabalhador e empregado, empregador e empregado, e eu acredito que ela vai melhorar bastante e ajudar na criação de empregos. Sem dúvida. Sem né? dúvida. O senhor acha que isso aí era assim, como se fosse um clamor, não digo daquele empresário, né, muito que tem assim aquela facilidade, né, mas às vezes tem ali aquele produtor que é um produtor médio que ele também aguardava que alguma coisa fosse feita para ele nesse sentido o nosso sistema jurídico é o romano, né, e ele estabelece que a legislação ela é escrita. Ela não é oral como no sistema da common law, né? Sim. Então, essa legislação nossa, muitas vezes, ela fixa, acaba por estabelecer certas distorções. Porque a legislação ela tem sempre que corresponder a um contexto. Sem dúvida. Né? No contexto em que foi criada a CLT no Brasil, nós estávamos vivendo uma ditadura sindical do Getúlio Vargas, né? A CLT é uma legislação copiada de uma legislação italiana feita pelo Mussolini. Era uma ditadura fascista na Itália. E, sem dúvida nenhuma, nós trouxemos uma legislação fascista para dentro do Brasil, estabelecendo essa ditadura sindical. A reforma trabalhista ela veio para acabar com a ditadura sindical no Brasil. Doutor, o senhor acha assim, que de uma certa maneira, evidentemente que a CLT por um certo período, ela cumpriu o papel para que foi aí editada e publicada, enfim. Mas o senhor acredita então nesse viés que realmente ela estava com os seus dias mais que vencidos? Sem sombra de dúvidas. Você pega no contexto da promulgação da CLT, você tinha 20% de pessoas vivendo na cidade e 80% no campo. Hoje é o contrário.
você tem 80% das pessoas vivendo na cidade e 20% no campo. Então era uma legislação que visava trazer uma condição mínima de dignidade, de segurança e uma série de outras disposições, né? E isso foi mudando, né? E isso foi mudando porque o próprio mercado veio trazendo inovações que nem a CLT previa, né? Nós trouxemos, além da qualidade total, né, o novo viés hoje dos recursos humanos é a felicidade total dos empregados. Isso não está previsto na CLT e acredito que nem deveria estar previsto em legislação nenhuma, porque ela depende da negociação entre as partes. E essa reforma trabalhista veio valorizar exatamente isso, a negociação entre as partes. E o senhor acha que realmente essa é uma, assim, vamos dizer assim, um divisor ali, isso aí é uma coisa realmente para esse setor muito importante? Sem sombra de dúvidas, sem sombra, não só para esse setor, como para todo o empregador brasileiro. Certo. Você tem hoje 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Sim. Né? Você tinha distorções. A proteção excessiva do empregado acabava por obrigar o empregador a pagar pelo empregado por horas não trabalhadas, por indenizações que eram indevidas, incorporações de salário que não justificavam, né? Complicava muito, né? Doutor, agora sim, no viés, né, do agronegócio, né, quais são, no seu entendimento, aquelas, assim, as basilares, as principais dificuldades que são enfrentadas ali pelo setor? Por exemplo, nessa reforma trabalhista se modificou a horas em itinere, né? Sim. Essa foi uma alteração substancial. Você pega, por exemplo, um empregador que tem uma lavoura distante da sede do escritório, às vezes 30, 40, 50 quilômetros. E numa estrada de terra demora meia hora, uma hora, 2 horas para chegar no lugar. Então, essa hora não trabalhada, isso era obrigado a pagar. E essas horas em itinere quebrou muitas usinas, muitos empregadores, muitos produtores rurais simplesmente faliram por causa dessas horas em itinere, né? Com a revogação dessa medida, certamente isso vai dar um alívio para o empregador e ele vai poder empregar muito mais pessoas agora, sem sombra de dúvida. Vai trazer um respiro, né? Doutor, inclusive isso aí depois a gente vai falar mais um pouquinho, nós estamos chegando aqui no nosso primeiro intervalo, mas eu quero chamar para você o ADV especial, aqui no ADV Jus. Veja. Bom dia, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar sobre a Convenção da Apostila de Haia. A palavra apostila, em português, é de origem francesa, sendo gravada apostille, que provém do verbo apostiller, que significa anotação. Assim sendo, apesar do significado corrente na língua portuguesa, que tem o significado de uma publicação, um significado adicional é que uma apostila consiste numa anotação à margem de um documento ou ao final de uma carta, por exemplo. Nesse caso, a apostila é definida como um certificado emitido nos termos da Convenção da Apostila que autentica uma origem de um documento público. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é o órgão responsável por coordenar e regulamentar a aplicação da Convenção da Apostila de Haia no Brasil, que entrou em vigor em agosto de 2016. O tratado, assinado no segundo semestre de 2015 pelo Brasil, tem o objetivo de agilizar e simplificar a legalização de documentos entre os 112 países signatários, permitindo o reconhecimento mútuo de documentos brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil, como, por exemplo, o certificado de universidades. A convenção aplica-se aos atos públicos lavrados e apresentados em um dos países signatários. São considerados como atos públicos documentos provenientes de uma autoridade ou de um funcionário dependente de qualquer jurisdição do país, compreendidos os provenientes do Ministério Público, de um escrivão de direito ou de um oficial de diligências, documentos administrativos, atos notariais, declarações oficiais tais como as menções de registros, vistos para datas determinadas de reconhecimento de assinatura, inseridos em atos de natureza privada. A convenção não se aplica a documentos elaborados pelos agentes diplomáticos ou consulares, documentos administrativos relacionados diretamente com uma operação comercial ou aduaneira. A única formalidade que pode ser exigida para atestar a veracidade da assinatura, a qualidade e a autenticidade será o selo ou o carimbo dado pela autoridade competente do país de onde o documento é originário.
Essa formalidade não pode ser exigida em caso as leis, os regulamentos, os costumes que vigoram no país onde celebrou o ato afaste. Simplifique ou dispense o ato da legalização. Desejo a todos um feliz 2018, um abraço e até lá! Legal, nós vamos fazer um dia de intervalo, vamos voltar já já, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Nesse encerramento de 2017, quero agradecer a todos vocês, amigos e clientes, e desejo a todos boas festas. Um abraço! Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Álvaro Luiz Gradim. A nossa pauta, impactos das novas leis, medidas e regulamentos na cadeia produtiva brasileira. Dr. Álvaro, agora quero falar um pouquinho de Código Florestal, né? O senhor fez também, aí tem uma participação importante nesse viés aí do Código Florestal. O senhor acha que ele realmente está atendendo ou atende os anseios, né, de produtores, de ambientalistas? Aí o senhor acha que ele, atualmente, ele preenche todos os requisitos para a manutenção da sua vigência, da forma como está? Bom, veja bem. O Código Florestal, quando ele criou, lá o primeiro Código Florestal, na década de 30, criou o termo reserva legal, ele não tratava de nenhuma questão ambiental. Ele não queria preservar o meio ambiente, não era essa a finalidade. A finalidade do Código Florestal da década de 30 e depois o de 64 era de manter uma reserva de madeira para Maria-Fumaça, né? Essa era a finalidade. Mas, com o desenvolvimento da sociedade e a nova contextualização da lei, ele veio sofrendo algumas modificações, principalmente uma muito especial na década de 80. E o novo agora, mais especificamente, o que o senhor acha que ele traz realmente de positivo? Bom, no Código de 64, ele trazia a reserva legal fora da área de preservação permanente. Certo. Né? Essa legislação da década de 80 que fez essa diferenciação. Com o novo Código Florestal, a área de preservação permanente ela é computada dentro da reserva legal. Certo. Então, dependendo da localização da propriedade, se entre os 20%, 30% ou até 80%, como dentro da Amazônia Legal, você consegue computar a reserva legal, a APP, a área de preservação permanente, dentro da reserva legal. Né? São dois conceitos diferentes. Né? A reserva legal é aquela obrigação de você manter os 20%, 30% ou 80%, e a APP, a área de preservação permanente, é a manutenção de nascentes, beiras de rio, né? Essa parte. Doutor, aí também, o senhor não falou, mas também já está implícito aí aquela parte que é de área consolidada, né? Ali não tem o que se falar, né? Sim. A área consolidada, ela está estabelecida, o produtor ele é obrigado a reconstituir a reserva legal, né, computando com a APP. Mas se aquela área consolidada dele for maior do que estabelece dentro da legislação, ele acabar entrando dentro da reserva legal, ele precisa compensar essa diferença de reserva legal em outra propriedade. O que se está em discussão agora, inclusive no STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra o novo Código Florestal,
é se essa compensação ela pode ser dentro do mesmo bioma, ou dentro da mesma bacia hidrográfica, certo. Tudo isso, né? Mas o mais importante, que eu acredito, é a gente estabelecer o seguinte: quando foi aprovado o novo Código Florestal, eu fiz parte dessas negociações, foi um acordo entre ambientalistas, ruralistas e governo na época. Certo, né? Certo. E essa ação direta de inconstitucionalidade, ela está descontextualizando essa situação. E isso é muito importante que seja dito para que as pessoas entendam. Mas isso é muito importante porque a maioria dos tribunais estaduais inventaram golpes hermenêuticos para não aplicar o novo Código Florestal, inventando princípios que não existem. Essa é a realidade. Doutor, cada um quer puxar ali a brasa para sua sardinha, né? Infelizmente, tem pessoas que vão para a área da magistratura ou mesmo na advocacia e confundem militância com a atividade técnica. Né, exatamente. Interferência ideológica. Interferência ideológica. Doutor, agora todo ano o produtor rural aí, né? A gente vê o pessoal reclamar muito de falta de logística, né? Se perde muito, né? Nós temos aí alguma luz, né? Quem sabe aí, para que a gente possa a infraestrutura brasileira de logística, infelizmente, ela é deplorável, né? Nós tivemos aí esses golpes eleitorais que nós passamos aí nos últimos anos, na onde se prometeu a construção de uma série de coisas, né? PAC 1, PAC 2 e tal, né? As ferrovias Norte-Sul e a Leste-Oeste eram para estar prontas em junho do ano passado, né? E não se construiu nem 20% delas e já custaram mais de 10 vezes o previsto do projeto inteiro. Como pode, né? Tudo voltado para a corrupção. Porque isso acaba gerando... alta de preço, inflação, né? Você vai ter não só a questão sazonal, né? Mas essa infraestrutura influenciando no preço das mercadorias daqui dentro do supermercado. É verdade. Indiscutível, isso mesmo. Ok, mais um intervalinho, você sabe aqui é pequenininho. Voltamos já, aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Bom, o Instituto das Imunidades Parlamentares é algo que precisa de uma revisão. Primeiro, nós temos o Constituinte originário, em 1988, prevendo que só o parlamentar só poderia ser processado com autorização da respectiva casa. A emenda 35 de 2001 rompe com essa exigência de autorização e com a implementação de várias investigações, um fortalecimento das instituições democráticas, nós temos grandes investigações chegando e apurando atos ilícitos praticados por parlamentares. Todas essas circunstâncias ensejaram aí algumas investigações e culminaram com alguns grandes casos. Nós temos o caso dos deputados estaduais de Rondônia, que foram presos, grande parte da Assembleia Legislativa de Rondônia, e o Supremo manteve essa prisão mesmo contra o texto expresso da Constituição, foi uma prisão preventiva. Temos depois o caso Delcídio Amaral, que foi o caso mais famoso, embora também em flagrante, ali segundo o ministro relator, também ali ele citou, o relator, o dispositivo do Código de Processo Penal que trata da prisão preventiva. O Supremo manteve a prisão preventiva, na minha modesta opinião, com razão, por conta do princípio da moralidade da Constituição, que está no 37 caput, fazendo uma interpretação sistemática da Constituição, desprezando qualquer interpretação no sentido de que a imunidade é um escudo para o parlamentar praticar atividades ilícitas. E agora nós temos o caso do Rio de Janeiro, que o Supremo, na verdade o Tribunal, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não aí concordou com a prisão decretada, algo aplicando também a jurisprudência do Supremo, o texto constitucional. Acredito que nesse caso, especificamente de acordo com a jurisprudência do Supremo, o regime de imunidades dos parlamentares federais é aplicável aos parlamentares estaduais. Houve abuso, houve proibição de
de ingresso de oficial de justiça no ambiente, mas todas essas questões serão aí apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Era isso que eu tinha para falar para vocês, até uma próxima, muito obrigado. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Olá, quero desejar a todos os nossos clientes e amigos um excelente final de ano, um Feliz Natal e boas festas. Legal, voltamos então com o ADVJus para esse terceiro e derradeiro bloco, hoje com a entrevista do meu colega advogado, Dr. Álvaro Luiz Gradim. A nossa pauta, impactos das novas leis, medidas e regulamentos na cadeia produtiva brasileira, na cadeia produtiva nacional. Doutor, aqui do ponto de vista do leigo, né, no meu caso, por exemplo, nós temos aí um conhecimento arraigado que o Brasil é um exportador, né, de produtos in natura. Agora fiquei sabendo aí, doutor, que até boi in natura nós estamos aí exportando. É isso mesmo, doutor? Sim, já é uma realidade há alguns anos. Principalmente no norte do país, onde a existência de frigoríficos não é tão grande como você tem no centro-oeste e sudeste e sul. Mas agora com essa confusão de frigorífico que deu aí, né, doutor? Pois é. A questão do frigorífico brasileiro é muito séria, né? Hoje nós vivemos um monopólio, sem sombra de dúvida, principalmente no centro-oeste. O produtor rural ele está na mão de 2 ou 3 grandes frigoríficos e pagam quanto quer, quando quer, né? E o produtor rural passou por grandes dificuldades aí num passado recente, foi obrigado a sacrificar matrizes, o que acaba influenciando a produtividade futura, né? E depois de investir em tecnologia, em genética, sofreu todos esses reveses, e agora está passando por essa situação por influência e intervenção governamental que deu crédito do governo, crédito público que não devia para quem não devia. Né? Doutor, agora uma inovação, né? Nós estamos aí, todo ano, a gente sabe, principalmente no setor da soja, né? É aquele recorde, todo ano temos a quebra de recorde, né? Inegável também aí, né, a força desse setor que aqui, o sucro energético, né, que da onde a gente está, e também inegável a força da parte justamente da agropecuária e tal. O senhor acha assim que nesse viés, qual seria aí o dos 3 produtores que estaria assim com o sapato menos apertado? Nenhum. Nenhum. Eu acho muito importante salientar que o produtor rural hoje, dentro das propriedades privadas brasileiras, ele tem uma área preservada maior do que todas as unidades de conservação do Brasil somadas, inclusive com as áreas militares. Então, hoje o produtor rural ele é o grande preservador do nosso meio ambiente, sem sombra de dúvidas. A produtividade vem aumentando sem aumentar o desmatamento. Então você vê pura tecnologia. Que isso é investimento em tecnologia que vem sendo feito para aumentar a produtividade, né? Então o advento de sementes transgênicas, a criação de novos defensivos, né, que poluem menos, que trazem menos danos ao meio ambiente, às pessoas na cidade, às pessoas no campo, né? Então tudo isso vem melhorando de uma forma. Não é gradual, ela veio de uma vez e veio para ficar. Eu digo, inclusive, para os meus clientes que essa 4ª revolução industrial que nós vamos passar agora, das máquinas autônomas, ela vai começar pelo agronegócio. Né? Era justamente isso que eu estou vislumbrando aqui no programa, né, doutor? A gente já falava ali nos bastidores dessa inovação tecnológica que vem chegando aí. O doutor Álvaro estava falando para mim que daqui a pouco vai ter máquina que ela vai precisar somente ser abastecida. É isso mesmo? É exatamente isso. O produtor rural ele vai precisar abastecer a máquina com semente e defensivo. A máquina vai ser máquinas multifunções autônomas, né? Funcionam através de GPS com energia solar, e elas vão fazer desde o plantio, tratamento até a colheita. Puxa vida.
Certo. E isso aí, sem dúvida nenhuma, doutor, dependendo a condição do produtor rural, ele vai ter que dar uma terceirizada, ou não? Eu acredito que não, né? Apesar da reforma trabalhista ter autorizado a atividade fim da terceirização, eu acredito que não, porque o futuro da agricultura, eu tive a oportunidade de visitar nos Estados Unidos algumas fazendas, e grandes produtores rurais trabalham só com a família. Interessante. E com o advento da tecnologia, cada vez menos pessoas vão ser necessárias para trabalhar em áreas cada vez maiores, né? Essa é uma questão muito importante, né? O tamanho das nossas áreas. Hoje, uma família de 4 pessoas, né? Marido, esposa e 2 filhos, com a tecnologia que nós possuímos, um módulo rural, uma família dessa consegue plantar sozinha, cuidar sozinha e plantar o ano inteiro 2.000 hectares. Puxa vida. É uma área muito grande. É diferente, por exemplo, de quando os nossos antepassados chegaram aqui no Brasil completamente e foram feitas os assentamentos em áreas no sul de 12 alqueires e meio, 25 alqueires, né? Isso hoje uma pessoa faz sozinha com um maquinário manual, praticamente, né? É verdade. Olha, meus amigos, eu acabei de falar aqui com o meu colega, o Dr. Álvaro Luiz Gradim, especialista em Direito do Agronegócio, em Direito Agrário. Eu quero agradecê-lo imensamente, doutor, por ter estado aqui comigo no programa hoje, trazendo essas inovações, essas explicações dentro do contexto aí do agronegócio. Muito obrigado pela presença comigo aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição para as novas oportunidades que surgirem. Com certeza vão ter, viu, doutor? Obrigado. É isso mesmo. Olha, meus amigos, hoje, dia 17 de dezembro, praticamente estamos aí passando a régua este ano em nossas atividades aqui no ADVJus. Desejo a você um 2018 de bastante alegria, ok? Boas festas, Feliz Natal. Um super abraço a todos. Quero nesse instante realmente externar a minha satisfação por ter tido vocês comigo neste ano que está se encerrando. Eu quero falar para você que você pode novamente rever esse programa com o Dr. Álvaro Luiz Gradim, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. Fico por aqui, voltarei sim com novas gravações em 2018. Um fortíssimo abraço, até lá! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.